ínfimo, da vida, o que aviltaria o homem às proporções de um autômato. Tal concepção é moralmente repugnante, inadmissível e em contradição com outras circunstâncias, para figurar nos fenômenos premonitórios. Tudo isso faz com que sejamos levados muito mais a identificar esses incidentes auxiliares como formadores de um fundo para os mais importantes, com os outros análogos, cujas premonições sob cunho insignificante e praticamente inútil são totalmente constituídas, e que comportam uma explicação que lhes é própria, fundada sobre dados experimentais, dos quais falei na introdução, e sobre a qual insistirei, longamente, no tempo certo. Subgrupo L. Subgrupo I. Premonições da morte de terceiros a longo prazo, e em que a morte se deve a causas acidentais, casos 71 a 77. Caso 71. Abstive-me até aqui de citar episódios premonitórios que se prendem aos povos selvagens, embora as narrativas dos viajantes antigos e modernos contenham um grande números, e abstive-me porque os episódios estavam quase sempre expostos de maneira bastante incidental e resumida, para revestir uma importância cientificamente aceitável. Todavia, como a existência da clarividência no futuro entre os selvagens tem uma importância notável, decido-me a relatar dela um exemplo mais detalhado e que merece uma confiança plena, já que nos é transmitida pelo célebre explorador e missionário Dr. Davi Livingstone. Na sua obra Missionary Travels, pag. 86, ele conta, o aventureiro Sebituan, impulsionado pela tribo dos Matabeus a procurar pela sua escolha novas regiões onde poderia residir com esta mesma tribo, pensava em descer o rio Zambeze até tomar contato com os brancos. Entretanto, Tlapan, o feiticeiro, que se relacionava com as divindades tutelares da tribo, indicou, ao contrário, o ocidente, virando seu rosto desse lado. Tlapan, quando queria profetizar, preparava-se para isso subtraindo-se da visão de todos até a lua cheia. Escondia-se provavelmente em alguma caverna, onde caía, sem dúvida, num sono mesmérico ou hipnótico, e de onde saía maduro para a profecia. Nessas condições, batendo os pés, saltando, gritando de uma maneira especial e violenta, e batendo a terra com sua clava, para evocar espíritos subterrâneos, ele determinava nele próprio uma espécie de crise ou êxtase, durante a qual pretendia ignorar completamente o que seu lábio proferia, e quando essas condições eram sinceras, provavelmente, ele dizia a verdade. Tlapan, portanto, determinou em si próprio o estado de possessão, depois voltou-se para o oriente e disse, desse lado, ó Sebituan, vejo um grande fogo flamejante, e tu deves evitar para não ser queimado. Os deuses aconselham, não vá por lá. Depois virou-se para o ocidente e disse, vejo uma cidade e uma nação de homens negros. São os homens das águas, seus rebanhos são vermelhos. Vejo perecer tua tribo, acautela-te de exterminar os homens negros, poupa tuas futuras tribos, pois tu os governarás. Até aqui, bons conselhos, e não outra coisa. Mas eis que ele se dirige a um dos chefes e exclama, tu, ó Almozini, tu perecerás com tua cidade inteira, e se Mocari parte primeiro, perecerá primeiro. Depois, predizendo seu próprio infortúnio, os deuses concordarão com os outros em regar com águas límpidas e boas, e me farão regar com águas amargas. Eles me lembrarão, e irei com eles. Ora, aconteceu que algum tempo depois suas cidadezinhas estavam destruídas, Mocari morria, Ramozini morria, Tlapan, o feiticeiro, morria, e que Sebituan, obedecendo à profecia, remou para o ocidente, onde foi atacado pela tribo boleiana, que ele venceu, poupou e governou. Citado por Andrew Lang na obra, Timakin Golf e Religion, pag. 135, o fato de que os fenômenos de clarividência no futuro se realizam identicamente entre os povos selvagens e entre os civilizados fornece um outro argumento contra a hipótese das inferências subconscientes a latitudes ilimitadas, que implicariam a existência de faculdades de abstração quase divinas na subconsciência. Com efeito, se pensa que a genialidade humana consiste, em última análise, numa potencialidade excepcional das faculdades normais de inferência, ou, em outros termos, na excelência das faculdades psíquicas de associação por contiguidade e por similaridade, que põe na medida de inferir através de causas que existem no presente, não percebidas pelo comum dos homens, novas relações entre os fenômenos, ou novos aspectos do verdadeiro e do belo, aquele que os possui, chegando assim à intuição de novas verdades científicas e filosóficas,
ou a inventar mecanismos e instrumentos para o serviço da humanidade, ou a criar as obras-primas da arte, ou a prever e prevenir os acontecimentos políticos, sociais e econômicos. Se considera tudo isso, parece inadmissível que a personalidade mediúnica de um selvagem se mostre abastecida de faculdades de inferência muito superiores àquelas mesmo do mais superior dos gênios humanos. E quem poderia avaliar numa medida justa as prodigiosas faculdades de associação por contiguidade e por similaridade que seria necessário para inferir em um ano de distância, a morte acidental de um indivíduo, remontando até o acontecimento, através do encadeamento infinito das causas e dos efeitos, quer dizer, de todas as situações de ambiência intermediárias onde deverá se encontrar esse indivíduo, e de todos os atos importantes e insignificantes que ele deverá executar durante o período inteiro, e que, enfim, deverão conduzi-lo à hora pré-estabelecida, ao ponto preciso em que deverá se produzir a catástrofe. Um eu subconsciente de selvagem que fosse capaz disso não se mostraria apenas genial, mas divino, e a antítese enorme que seria preciso constatar entre as partes conscientes e subconscientes de uma mesma personalidade seria filosoficamente inadmissível e moralmente inconcebível. Por outro lado, e sem abandonar os poderes da subconsciência, um mistério imperscrutável se dissiparia se considerasse a clarividência no futuro como uma faculdade do sentido de ordem supranormal, análoga às outras faculdades do eu integral subconsciente, quer dizer, idêntica em tudo às outras faculdades supranormais dos sentidos, cuja subconsciência está aparelhada, como a clarividência no passado, a clarividência no presente e a telepatia, faculdades que no seu conjunto constituem os sentidos espirituais do eu integral desencarnado. Neste caso, compreenderíamos que os homens, sejam eles grandes como Sócrates, humildes como o selvagem, devem possuí-las numa medida idêntica, assim como possuem também a idêntica medida os sentidos necessários à vida terrestre. Nessas condições, se considera a clarividência no futuro como uma faculdade do sentido, é preciso, implicitamente, admitir que ela deve se exercer através de uma via imediata ou receptiva, conforme a natureza de qualquer faculdade do sentido. Ter-se-ia, portanto, necessariamente, que supor a existência de um estimulante causal exterior apto a determinar nele as funções específicas, e a busca desse estimulante nos conduziria a reconhecer a validade das hipóteses reencarnacionista, pré-natão, fatalista e espiritualista, no sentido exposto na introdução. Caso 72, o Conde de Tromelin comunica ao diretor dos Análises de Ciências Psíquicas, 1910, pág. 215, o seguinte fato rigorosamente estudado por ele mesmo: 5 de abril de 1910. Senhor diretor, permita-me comunicar-lhe um caso de predição muito clara de morte, da qual detenho todos os documentos principais. Trata-se de uma senhora Brot, moradora de Alais, Praça da República, e com a qual estou me correspondendo há mais ou menos 3 anos. Eu me ocupei dele mesmo na minha obra Le Fluide Humain. Há pouco mais de um ano esta senhora, cujo marido era empregado na estação de Alais, escreveu-me que via seu marido ferido e trazido agonizante em consequência de um grave acidente na estrada de ferro. Nunca antes, assim como outras mulheres de empregados da estrada de ferro, tinha sonhado com a morte de seu marido. Escrevi-lhe para tentar tranquilizá-la, mas por 3 vezes nas suas cartas ela me confirmava esta predição. Agradeço-lhe, dizia, e estou convencida de que estarei viúva no fim do ano. Suas cartas eram absolutamente formais e, como eu não podia fazer nada, não falei mais disso à senhora Brot. Ora, no início deste ano recebi dela carta de participação da morte de seu marido, falecido no dia 10 de dezembro de 1909. Escrevi-lhe logo para lhe dirigir minhas condolências, e nesta carta eu terminava assim: seu marido morreu efetivamente como me anunciou, no final do ano, 10 de dezembro de 1909. Não esqueci da sua predição renovada por 3 meses, que estaria viúva no final do ano, mas em consequência de um grave acidente na estrada de ferro causando a morte de seu marido. Qualquer que fosse a causa, era portanto fatal, já que seu marido morreu apesar de tudo. Mas haveria indiscrição de minha parte em perguntar de que doença seu marido morreu? Notem que se a senhora Brot tivesse se tornado viúva mesmo em consequência de uma doença qualquer de seu marido, o caso já teria sido interessante e complicado, pois o Sr. Brot estava na força da sua idade quando ela predisse: daqui a um ano estarei viúva, mas daí acrescentar os detalhes de sua morte por acidente na estrada de ferro, isto se torna espantoso. Recebi pouco depois um recorte do jornal,
relatando todos os detalhes do acidente grave acontecido com seu marido, cuja cabeça ficou presa entre o vagonete que ele manejava, carregado de trilhos, com 2 de seus colegas, e um outro vagão carregado de areia, que, seguindo a inclinação, viera chocar-se com eles. Todos ficaram feridos, mas o Sr. Brot morreu na tarde do acidente, depois de ter sido levado agonizante sobre uma maca. Enfim, tudo se tinha passado, portanto, exatamente como havia predito sua mulher e no final do ano. Envio-lhe os documentos dos quais lhe falei, cartas da Sra. Brot, carta de participação e o recorte do jornal. Penso que esses documentos serão suficientes, com meu artigo, para estabelecer a clareza dessa predição com a qual a Sra. Brot parecia acabrunhada e absolutamente certa, apesar de todos os meus raciocínios. Assinado, Conde de Tromelin. Vila Meôme, Marseille. Caso 73, foi comunicado pelo professor Richet ao Dr. Maxwell, que o publicou na edição inglesa de sua obra, Les Phénomènes Psychiques, pags. 231 a 234. O caso é apenas um incidente fazendo parte de um conjunto de manifestações supranormais, corroboradas por numerosas provas de identificação espírita, obtidas por intermédio de uma senhora amiga do professor Richet, e proveniente de uma personalidade mediúnica que afirma ser o amigo deste último, chamado Antônio B., morto há muito tempo e desconhecido da sensitiva. Entre outros fenômenos, a sensitiva, que o professor Richet designa sob o nome de Senhora X, predizia a morte iminente da Senhora B., viúva de Antônio B., o amigo defunto do professor Richet, que ela não conhecia numa época em que ainda não existia nenhum indício que pudesse fazê-la prever. Tendo a morte ocorrido no período anunciado, visualizado por ela sob a forma da cifra 7, 7 semanas, ela predisse uma segunda morte na mesma família, predição que o professor Richet relata nestes termos. No dia 8 de julho de 1903 recebi uma carta da Senhora X, profetizando que a morte da Senhora B., advinda naqueles dias, devia ser seguida de uma outra na sua família. Depois ela acrescentava, alguém me diz que um dos seus filhos deverá morrer antes que se passem 2 anos. Suponho que deve se tratar de Jacques B., mas isto não me foi dito. Ora, aconteceu que na noite do dia 23 para 24 de dezembro de 1904, por volta de 23 horas, Louis B. e Olivier L., ambos filhos da Sra. B., que, tendo se casado de novo, tornara-se a Sra. L., foram vítimas de uma grave catástrofe da estrada de ferro, o primeiro salvou-se por milagre e o segundo foi morto imediatamente. Assim se realizava, 18 meses depois, esta segunda profecia. No primeiro caso, a morte sobreviera por uma causa natural, no segundo, por uma causa acidental. Deve-se notar a circunstância de que a sensitiva, querendo completar com suas próprias induções o conteúdo da premonição, caiu no erro, enquanto que a voz premonitória, nos limites daquilo que ela havia anunciado, foi inteiramente correta. Caso 74, o Dr. Breton, presidente da Société Psychique de Nice, comunica à Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, 1909, pag. 42, o seguinte fato, narrado verbalmente pela protagonista. A senhorita Lola, jovem russa, estando numa residência de campo de sua família na Rússia, sonha que vê entrar no seu quarto sua mãe, que lhe grita, Lola, não tenha medo, o fogo está no celeiro. Na noite seguinte, a senhorita Lola foi bruscamente acordada por sua mãe, que penetrando no seu quarto, grita-lhe, Lola, não tenha medo, o fogo está no celeiro, exatamente as mesmas palavras ouvidas no sonho. Com efeito, o fogo devorava um celeiro situado a uma pequena distância. A senhorita Lola se casa, desposa o Sr. de R., oficial russo. Seu sogro morre. Algum tempo depois a jovem senhora de R. acompanha sua sogra para ir ao cemitério, numa capela da família, para rezar sobre a tumba do defunto. Ajoelhada e rezando, ela ouve distintamente uma voz que lhe diz, tu também ficarás viúva, mas não terás o consolo de vir rezar sobre o túmulo do meu filho. A jovem senhora, ouvindo esta voz, desmaiou. Sua sogra vem em seu socorro, e logo voltando a si, a senhora de R. conta a causa de sua emoção. As duas mulheres, muito emocionadas, deixam o cemitério, procurando em vão compreender a significação exata dessa profecia, que é um fenômeno de comunicação auditiva. A senhora de R. já tem um primeiro filho e estava grávida do segundo, quando seu marido, coronel,
recebi a ordem de partir para a guerra russo-japonesa. Alguns meses depois um telegrama anunciava a família a morte do coronel, que, cruelmente ferido pelos estilhaços de obuses, vinha a sucumbir. Segundo as informações recolhidas mais tarde, o corpo do coronel e o de vários outros oficiais superiores, colocados em caixões, foram transportados a Mukden para de lá serem expedidos na Rússia, mas o destacamento que transportava seus restos mortais teve que abandoná-los durante a retirada geral do exército russo. Apesar de numerosas buscas, não se pôde jamais saber o que esses corpos se tornaram. A profecia do espírito, pai do coronel Dr. cumprirá-se. A jovem viúva não poderá jamais rezar junto ao túmulo de seu marido. A senhora Dr. tornada viúva, veio a Nice por causa da saúde das crianças. Relações íntimas e afetuosas estabeleceram-se entre ela e minha mulher. Nós nos víamos diariamente e ela pôde nos confirmar com minúcias todos os fatos que acabo de relatar. Eu mesmo conheci seu pai e sua mãe. Assinado, Dr. Breton, presidente da Société Psíquica de Nice. Esse episódio contém uma profecia política análoga àquela do caso Tolchikov, citado por Flammarion, caso 70. Com isto de notável, que a sensitiva teve a premonição auditiva mais ou menos 2 anos antes dos acontecimentos e quando a guerra russo-japonesa não havia ainda se manifestado, o que torna mais extraordinária ainda a profecia sobre a Batalha de Mukden e a derrota do exército russo, cuja retirada precipitada devia ser a causa para que o corpo do coronel fosse abandonado e perdido. Coisas perfeitamente conforme a predição da entidade, supostamente pai do coronel. Para esse episódio, como para o de Flammarion, a hipótese fatalista conduziria, seja porque se explique pelas faculdades subconscientes, ou seja, encarando a clarividência no futuro como uma faculdade do sentido de ordem espiritual, ou pela admissão da identidade espírita da personalidade comunicante. Caso 75, a senhorita Geraldine de Robeck, da SPR. Seção irlandesa, sediada em Dublin, e cujo presidente é o professor W. F. Barrett, comunicava o episódio pessoal, segundo a sociedade, na data de 9 de fevereiro de 1911. Há 10 anos no tempo da Guerra Sul-Africana resolvi, de repente, partir para Bloemfontein, onde residia minha irmã casada. Ninguém jamais compreendeu as razões que me induziram a esta partida. Eu sentia que agia de acordo com o outro eu, que quereria o contrário daquilo que queria minha personalidade comum. Eu era levado a partir e não podia subtrair-me ao impulso. Sonhar uma noite de uma maneira bastante viva para que meu sonho pudesse ser chamado de visão que me encontrava seguindo uma senda solitária, atravessando um bosque denso, semelhante à floresta descrita por Dante no primeiro canto do inferno. Nel meso del caminho di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura scilla dirita via Rasmarita. Cheguei, no meu sonho, a um cruzamento e parei, não sabia o caminho a tomar, quando veio, por felicidade, um homem, que, como eu, parecia ser um viajante. Ele era jovem, tinha um rosto imberbe, simpático, pegou minha mão e disse, estou só no mundo, estou perdido neste país distante. A senhora seria bastante boa para me fazer companhia ao longo do caminho que devemos percorrer juntos. Seu aperto de mão era tão real, que sinto ainda a impressão ao despertar. Fomos juntos uma curta parte da estrada, que nos conduziu a uma larga clareira, onde se encontrava um grande número de veículos e numerosas pessoas. Ele parou e disse, e aqui que devemos nos separar. Pertinho de nós se encontrava um grande ônibus, e nele o jovem subiu para pegar um lugar. Olhei para o interior do ônibus e percebi que ele estava cheio dos meus parentes e amigos defuntos. Aqueles dentre eles, recentemente falecidos, estavam sentados perto da porta. Quando cheguei a Bloemfontein, conheci um rapaz, em quem reconheci logo do meu sonho e com o qual, em seguida, noivei. Como eu devia continuar minha viagem até Joanesburgo, ele me disse, estou só no mundo, e perdido neste país distante. Seria bastante boa para escrever-me de vez em quando. Quando apertou minha mão, reconheci o aperto do meu sonho. Um ano depois ele tombava na guerra. Na noite da última separação eu sentia que nós não devíamos mais nos rever e, pousando o dedo acima do seu coração, eu disse, não sei porquê, é aqui que eles o atingirão. Estranha fatalidade. Ele foi atingido por uma bala que atravessou-lhe o pulmão, justamente acima do coração. Leeds, 1911, Pag. 429. Caso 76. É um caso extraordinário de profecia obtido 18 anos antes do acontecimento,
por meio de uma sonâmbula clarividente. Ele se refere a um crime passional parisiense, que causou rebuliço no seu tempo. Do ponto de vista da autenticidade do caso, notar-se-á que a folha sobre a qual a sonâmbula ditara a profecia foi produzida no tribunal. Quando Maria Geralt, nascida em 1887, era criança, uma sonâmbula clarividente, chamada Pequenote, profetizou por escrito o que se segue: a criança nasceu para levar uma vida de alegria, que terminará de uma maneira apavorante. Não vejo nenhum meio de conjurar o acontecimento, entretanto exorto seus pais a vigiá-la e a trancá-la em casa durante 3 luas que se seguirão a do dia 14 de janeiro de 1907. Não me foi dado ver a data terrível, mas a do dia 14 de janeiro surgiu continuamente diante de mim, e constantemente vejo resplandecer a lua cheia. Criança, Maria Geralt tinha uma aparência qualquer, mas seus traços se suavizaram após seu 12º ano e ela se tornou logo de uma rara beleza. Seus pais a colocaram no convento para que sua educação fosse mais bem cuidada. Saiu de lá aos 17 anos, e 1 ano depois, ela se encontrava em Paris, posando como manequim para uma grande loja de modas. Desde os primeiros dias sua beleza maravilhosa fizera sensação no meio que ela frequentava, e os artistas precipitavam-se a pedir-lhe para posar para eles. Ela se conservou educada e inocente, e tomou-se de amizade por uma outra manequim, chamada Lucette Oquelette. Maria Geralt era morena, a outra loura. Viviam juntas, dormiam no mesmo quarto e pareciam felizes ambas. A mãe de Maria Geralt mostrou-se logo inquieta com a amizade contraída pela sua filha e colocou em prática todos os meios para separar as moças, mas inutilmente. Então ela escreveu à filha, exortando-a a voltar para sua casa, sempre em vão. Maria respondeu explicando que a sua amiga era a mais agradável e a mais amável jovem do mundo e, ao que parece, nunca houve entre elas lutas ou disputas de nenhum gênero. Na tarde do dia 18 de janeiro de 1907 as duas jovens aceitaram participar de um jantar de estudantes, com outras mulheres. Durante o banquete, os estudantes tiveram, de repente, a ideia de eleger a Rainha das Belas e proclamaram Maria Geralt dama de espadas. Lucette Oquelette tivera apenas um voto. Entretanto colocou com alegria a coroa de rosas sobre a cabeça de sua amiga e tomou parte no drink com ênfase e animação. As jovens voltaram juntas. Na manhã do dia seguinte encontrou-se o cadáver de Maria Geralt jazendo sobre a cama, com uma faca mergulhada no coração, que espetava sobre seu peito uma carta de jogo, representando a fatal dama de espadas. Num canto do quarto, agachada, gemendo, estava Lucette Oquelette, as mãos pesadas de sangue, horrorizada do crime que havia cometido. As duas jovens nunca tinham ouvido falar da profecia. A mãe da vítima apresentou à corte de justiça a folha sobre a qual a sonâmbula então falecida havia escrito com a sua mão a profecia. Os advogados de defesa avaleram-se disso para provar que Lucette Oquelette, forçada por um poder misterioso a cometer o crime, devia ser considerada como irresponsável. Lide, 1907, pág. 219. Parece que a sonâmbula, além da profecia escrita, havia expressado em palavras outras minúcias sobre o destino trágico da criança, entre outras, fizera alusão a uma carta de baralho fatal representando a dama de espadas. Omiti este parágrafo porque do ponto de vista probatório ele não tem nenhuma importância, se pensarmos nos 18 anos percorridos, nas confusões consequentes e inevitáveis nas lembranças, com intrusão provável de ilusões mnemônicas, por adaptação inconsciente das lembranças distantes à situação presente. No episódio exposto, observaremos a afirmação da sonâmbula de que ela não via nenhum meio de conjurar o acontecimento, afirmação perfeitamente de acordo com outras emitidas sobre o mesmo assunto por outras sonâmbulas clarividentes. Assim, por exemplo, no primeiro caso citado desta classificação, o diálogo seguinte se desenrola entre o Dr. Teste e sua sonâmbula. Então, senhora, se o que diz se realiza, é preciso admitir uma fatalidade nos acontecimentos que lhe acontecem. Sim, senhor, como na maioria daqueles que acontecem a todos os homens. E não há nenhum meio de se subtrair a esta fatalidade. Nenhum. E no caso 67, um médium em transe, predizendo a uma mãe a morte acidental de seu próprio filho, acrescenta: você não deve chorar, porque sua morte o salvará do mal que o aguardaria de outra forma. Quase não há acordo em confiar tais segredos aos vivos, mas desta vez vemos que devemos fazê-lo para o seu benefício, pois isto é convencer-a de que não perdeu o seu filho por simples acidente.
Sem atribuir um valor exagerado a essas afirmações concordantes dos sonâmbulos, é preciso, apesar de tudo, levá-las em justa conta, considerando-se que elas foram obtidas a propósito de predições de acontecimentos que se realizaram, o que nos permite presumir, logicamente, que se os sonâmbulos se encontram em condições psíquicas tais para ver claro no futuro, nada se opõe a que eles entrevejam também as causas pelas quais esse futuro torna-se-lhes acessível. Caso 77. Encontro nos Análises de Ciências Psíquicas, 1896. Pags. 205 a 211. Este extraordinário exemplo de clarividência no passado, no presente e no futuro é relatado pelo Sr. Lider Vielks, principal amigo da protagonista, e ele próprio protagonista. O Dr. Darex, fundador da revista citada, apoia o caso com seu testemunho. Ele diz respeito a uma senhora inglesa muito distinta e muito venturosa Ladia, que, no outono de 1883, residia em Paris, num esplêndido apartamento, cercada de numerosa criadagem. Uma tarde, ela descobriu que uma soma de 3.600 francos, mais ou menos, havia sido subtraída do bolso interno de uma valise, onde ela havia depositado o dinheiro e as joias. A fechadura não parecia ter sido forçada e apenas as bordas da valise davam a impressão de estar ligeiramente abertas. Ela informou a polícia, que não veio para nada. O comissário de polícia perguntou então a Ladia se ela tinha suspeitas com relação à sua criadagem. Ladia respondeu afirmativamente, excluindo apenas seu criado de quarto, rapaz de 19 anos, mais ou menos, simpático e respeitoso, muito ativo e inteligente, que na casa era chamado de pequeno, não por causa do seu tamanho, muito alto, mas por um sentimento amável de familiaridade protetora, que suas excelentes qualidades haviam lhe conquistado. Eis o resumo dos precedentes. O Sr. Dervielks continua assim. Amanhã tinha quase terminado nestas formalidades, todas sem resultado, quando, por volta de 11 horas, Ladia despachou para o meu domicílio a professora de sua filha mais nova, para me contar o que lhe acontecia e para me pedir para acompanhar esta senhora, uma clarividente da qual eu havia elogiado a lucidez, alguns dias antes. Eu próprio não conhecia essa clarividente, mas uma senhora de minhas relações havia me contado sobre suas consultas, nas quais ela mostrara-se surpreendente como predição do futuro. Eu ignorava então onde morava essa fênix, também ia primeiro com a senhorita Deslions procurar o endereço desejado para irmos logo para lá. A casa da senhora encontra-se atrás de Notre Dame de Lorette. Sua escada fica no pátio, e um pequeno cartaz revela seu andar para que seus numerosos clientes não chamassem demais a atenção da zeladora. O interior mais do que modesto. É ela quem vem abrir a porta. Introduziu-nos num salão verde, semelhante ao de qualquer pequeno dentista, salvo uma magnífica gravura de Rafael, Deus ordena o caos, uma pintura que tem traços, certamente, de alguma lenda da cabala. Vendo nós dois, ela quer nos separar. Fazemo-la compreender que, vindo para o mesmo objetivo, queríamos apenas uma única consulta. Ela poderia nos tomar como da mesma família, e não nos desprezou por isso. Perguntou-nos somente se a coisa pela qual vínhamos dizia respeito, mais especialmente a uma das nossas pessoas. Indiquei a senhorita Deslions. Era ela, com efeito, que, morando no apartamento de Ladia, tinha se encontrado mais perto do roubo. A senhora aí, nossa clarividente, trouxe uma tigela repleta de borra de café, pediu à senhorita Deslions para soprar em cima por 3 vezes, depois do que, esta borra foi derramada numa outra tigela, a primeira entrando em contato com a segunda, a fim de que seu conteúdo passasse, em parte, para o outro recipiente, retendo apenas sobre a superfície dos seus lados internos algumas parcelas mais sólidas do pó de café que devia, deixando escapar sua parte líquida, formar estranhos desenhos que não tinham nenhuma significação para nós, mas nos quais a pitonisa parecia ler. Durante essa preparação oculta era necessário nos ocupar. A senhora tinha exposto suas cartas e começava, mas é um roubo, e um roubo cometido por uma das pessoas da casa e não por alguém que se introduziu de forma subreptícia. Isso prometia muito. Nós reconhecéramos que o que ela adiantava era verdadeiro. Quanto ao ladrão, infelizmente, ele nos era desconhecido. Esperem, diz-nos a senhora aí, vou agora ver os detalhes na borra que deve ter formado seu depósito. Ela segurou a tigela virada, fez aí soprar 3 vezes a Deslions, pegou seus óculos. Então, como se tivesse assistido a cena, ela nos descreveu, peça por peça,
a topografia do apartamento de Ladia, sem jamais se enganar de quarto ou de salão. Viu desfilar diante dos seus olhos, como numa lanterna mágica, 7 empregados domésticos, dos quais ela nos diz exatamente o sexo e as atribuições. Depois, penetrando de novo no quarto de Ladia, percebeu um armário que lhe pareceu estranho. Ele tem, repetia-nos ela, com espanto, um armário no centro cuja porta está recoberta com um espelho, e, de cada lado desse armário principal há ainda 2 outras sem espelho, e tudo isso se mantém. Era um armário inglês, como ela, sem dúvida, jamais tinha visto. Oh! Meu Deus! Por que este armário nunca está fechado? Entretanto, ele contém sempre o dinheiro que está no. Que objeto estranho! Ele se abre como um porta-moeda, com forma de bolsa. Não como um cofre. Ah! Aqui estou. É uma bolsa de viagem. Que ideia de colocar seu dinheiro lá. E, sobretudo, que imprudência deixar esse armário aberto. Os ladrões conheciam bem a bolsa. Eles não forçaram a fechadura. Introduziram um objeto bem largo para afastar os 2 lados. Depois, com a ajuda de uma tesoura ou de uma pinça, tiraram o dinheiro que estava em forma de cheques. Eles se contentaram com isso, pois ignoraram que no fundo encontravam-se belas joias e uma soma em ouro. De resto, como foram hábeis, nós a deixamos falar. Tudo o que nos havia dito esta mulher nos confundia, na verdade, dos detalhes, mesmo os mais ínfimos. Salvo esta última revelação que concerne as joias e a soma em ouro, da qual ignorávamos a existência, mas que podiam se encontrar no lugar indicado pela clarividente, tudo era exato. Ela parou cansada. Nós desejávamos saber mais. Pedíramos, suplicáramos para que nos dissesse qual ou quais dos criados havia cometido o furto, já que ela nos assegurava que era alguém da criadagem. Ela confessou que lhe era impossível fazê-lo sem incorrer nos rigores da lei francesa, que não pode e não deve admitir que um culpado seja reconhecido como tal, sem provas, simplesmente pelos socorros de meios ocultos. Por estar apressada, ela nos assegura, entretanto, que o dinheiro de Ladia não seria jamais encontrado, o que era bem provável, já que o culpado não seria preso por este roubo, e finalmente, o que era mais espantoso, que 2 anos mais tarde ele sofreria a pena capital. Era preciso irmos, era claro, depois de muitas instâncias que tinham sido inúteis, que não poderíamos tirar mais nada da senhora e partíramos, portanto, lamentando que nesse conjunto tão perfeito tivesse deslizado um erro ligeiro. Todas as vezes que seu olhar, percorrendo os desenhos da borra, conduzia-se para o pequeno, ela o tinha visto perto dos cavalos. Nós tínhamos nos certificado de que ele nunca tinha servido como cavalariço, tendo se consagrado exclusivamente ao serviço da casa, e os cavalariços é que permanecem com os cocheiros. A senhora obstinara-se no seu rifão. Quanto mais a contradizíamos, mais ela afirmava. Tínhamos abandonado esse pequeno nada que nos chocava todavia como uma mancha num conjunto perfeito, pois essa consulta tinha sido surpreendente de exatidão. Quando chegaram à casa de Ladia, foram abrir a famosa bolsa, e lá, no fundo, como nos havia dito a senhora aí, encontravam-se intactos as joias e o ouro. Seus olhos não podiam crer. Quando narrei a Ladia a nossa consulta, eu estava feliz porque a senhorita Deslions me tivesse acompanhado. Eu nunca teria ousado citar todos os detalhes tão precisos, dados pela clarividente da rua Notre Dame de Lorette. Não os repeti mais tarde porque tínhamos 4 ouvidos para ouvi-los. Ladia, ao fim de 15 dias, despediu seu mordomo e sua camareira. O pequeno, sem que se soubesse a razão, deixou Ladia 3 ou 4 semanas mais tarde. O dinheiro não foi encontrado, e, 1 ano mais tarde, Ladia partia para o Egito. 2 anos depois desse acontecimento, Ladia recebia, vindo do tribunal do Sena, um aviso para ir a Paris, como testemunha. Tinha-se encontrado o autor do roubo cometido na casa dela. Ele acabara de se deixar prender. O pequeno, dotado de tantas qualidades, não era outro senão Marchandon, o assassino da senhora Cornette. Como se sabe, ele sofreu a pena capital, assim como havia anunciado a clarividente da rua Notre Dame de Lorette, e no processo foi constatado que o pequeno tinha, nos Champs-Élysées, pertinho da residência que tinha, então, Ladia, um irmão que era cocheiro numa grande casa. O pequeno Marchandon, já que eram apenas um, aproveitava, então, de todos os seus momentos de liberdade para ir ver seu irmão, pois ele era um grande amador de cavalos. Foi, portanto, esta a razão pela qual a senhora nos tinha afirmado, apesar das nossas contradições,
que via sem parar o pequeno doméstico perto dos cavalos. Ela viu de verdade, nesse pequeno detalhe, que as peripécias do processo nos foram mostradas. Assinado, Elider Vielques e Senhorita Cedes Lyons, tendo assistido à consulta, o Dr. Dariex faz acompanhar a narrativa da seguinte nota: este caso de clarividência é absolutamente extraordinário. Vimos Ladiá, que nos confirmou a exatidão da narrativa que precede. Não é preciso, evidentemente, ver no uso das cartas e da burra de café senão um meio empregado, inconscientemente, sem dúvida, pelo indivíduo, para se colocar em autosonambulismo, isto é, num estado em que a consciência normal torna-se inativa, em proveito do inconsciente. Neste segundo estado as faculdades inconscientes podem tomar todo o seu impulso e é possível admitir a faculdade de clarividência, que possuímos todos, talvez num estado mais ou menos rudimentar, possa exercer-se mais livremente e adquirir, nos indivíduos muito predispostos, um certo grau de precisão. Tais são as ideias do Dr. Dariex, mas para dizer a verdade, trata-se aqui bem mais do que um certo grau de precisão no decorrer da ação clarividente, e se a clarividência propriamente dita basta para explicar a descrição minuciosa do apartamento de Ladiá, e a designação precisa do autor do roubo, ela não é certamente suficiente para explicar como a sonâmbula tinha chegado a profetizar que ao final de 2 anos o autor do delito se tornaria assassino e sofreria a pena capital. Se quisermos também explicar esse episódio com a ajuda das faculdades da subconsciência, nós nos acharíamos primeiramente constrangidos a excluir a hipótese das inferências subconscientes pelo valor das considerações tantas vezes experimentadas aqui. Com efeito, ela seria filosoficamente inverossímil, porque concederia à subconsciência humana um atributo divino inconciliável com a natureza humana, psicologicamente absurdo, pelo que este mesmo atributo implicaria na existência no subconsciente de faculdades de abstração muito próximas da onisciência, e em oposição com a impotência de quem as possui, teoricamente inadmissível, porque estaria em contraste com as leis que governam o conjunto das faculdades subconscientes, que são faculdades dos sentidos, e não atributos do intelecto, e, enfim, praticamente insustentável, porque estaria em contradição com os fatos. As duas hipóteses habituais permanecem sozinhas à nossa disposição. Uma, segundo a qual os acontecimentos futuros revelados pela sensitiva existiriam de alguma maneira registrados na subconsciência de Marchandon, de onde a sensitiva os teria extraído, caso ao qual se admitiria, implicitamente, a ideia reencarnacionista, não podendo os registros desta natureza a ser explicados senão sob a forma de autossugestão pré-natal, que se realizariam no seu tempo, graças a um processo análogo àquele pelo qual destacam as sugestões pós-hipnóticas. A outra, segundo a qual estes mesmos acontecimentos existiriam registrados num plano astral ou num ambiente metaetérico, acessível às faculdades subconscientes reguladoras dos destinos humanos, neste caso, admitiríamos implicitamente a hipótese fatalista. Subgrupo J. Premonições da morte produzindo-se tradicionalmente numa mesma família, casos 78 a 81. Um ramo histórico legendário existe nesta ordem de manifestações, constituído pelas chamadas damas brancas, tendo por hábito manifestarem-se em alguma família, quase sempre ilustre, por ocasião de graves acontecimentos que concernem a um de seus membros, e quase sempre por ocasião de sua morte. A dama branca mais famosa é, certamente, uma Berthe de Rosenberg, que viveu no século XV e se mostrou longamente no castelo de Neuhaus, onde tinha vivido, depois, nas residências de outras famílias ilustres parentes dos Rosenberg e, particularmente, nas dos Hohenzollern, onde se apresentou pela primeira vez, em Berlim, em 1598, 8 dias antes da morte do príncipe eleito Jean Georges, depois em 1619, 23 dias antes da do príncipe eleito Jean Sigismond, depois, em 1667, pouco tempo antes da morte da princesa Louise Henriette, e enfim em 1688, na véspera da do grande príncipe eleito. A última aparição, em Berlim, chega à nossa época, já que aconteceu na data de 22 de maio de 1850, como anúncio do atentado contra Frederic Guilherme IV, rei da Prússia. Tudo isso do ponto de vista histórico das manifestações que nos interessam, pois, do ponto de vista científico, essas narrativas mais ou menos legendárias não revestem nenhuma importância, visto a impossibilidade de submetê-las a pesquisas satisfatórias. Tudo o que se pode afirmar em seu favor é que, assim como não há fumaça sem fogo, essas lendas não existiriam sem um fundo de verdade.
Passo imediatamente à exposição desses casos contemporâneos de manifestações premonitórias do tipo repetida. Caso 78. Extraio dos Proceedings of TSPR, Vol. V. Pag. 302. Escreve a Sra. Elman: existe do lado materno da minha família uma tradição segundo a qual, algum tempo antes da morte de um dos seus membros, um grande cachorro preto aparecia habitualmente para alguns de seus parentes. Em um dia de inverno de 1877, mais ou menos na hora do jantar, dispunha-me a descer. A casa estava iluminada, e enquanto dirigia-me a uma passagem que conduzia à escada, percebi, de repente, um grande cachorro preto, que caminhava diante de mim, sem fazer barulho. Nessa penumbra, tomei por um dos nossos cães pastores, chamei então, Ladi. Mas o cão não se voltou e não mostrou, por nenhum sinal, ter me ouvido. Seguiu, experimentando um vago sentimento de mal-estar, sentimento que se desfez diante de um profundo estupor, quando tendo chegado ao topo da escada, o vi desaparecer diante de mim qualquer traço do cão, embora todas as portas estivessem fechadas. Não falei disso com ninguém, mas não parei de pensar no que tinha me acontecido. 2 ou 3 dias depois chegou-nos da Irlanda a notícia da morte inesperada de uma das minhas tias, irmã de minha mãe, sobrevinda em consequência de um acidente. Assinado, Sra. Elman. Caso 79, tiro do Vol. 11. Pags. 537 a 542 dos Proceedings of TSPR. Devido à extensão da narrativa e à natureza muito mais árida dos documentos que o compõem, limito-me a dele apresentar um resumo. O caso se refere à família dos Woods, na qual a predição de morte se manifestava sob forma auditiva, por meio de uma sucessão de pancadas. A importância do caso consiste no fato de que Mieres consegue encontrar testemunhos escritos, a propósito das manifestações em questão, as quais foi provado que remontavam a 3 séculos atrás e que persistirão ainda em nossos dias. Os documentos recolhidos por ele foram publicados no seu trabalho sobre a consciência subliminar, que faz parte do volume indicado dos Proceedings. Resulta desses documentos que o primeiro que falou dessas manifestações na família dos Woods é o historiador Dr. Robert Plot. Este, na sua obra Natural History of Oxford City, publicada em 1677, relata numerosos exemplos, num dos quais ouviu-se apenas 3 batidas formidáveis, as quais, 6 meses mais tarde, corresponderam às mortes de 3 membros da família. Chega-se, então, ao ano de 1784. Durante esse ano, membros da família redigiram, à margem da história do Dr. Plot, anotações que dizem respeito a outros casos de pancadas premonitórias. Em seguida passa-se aos testemunhos de membros vivos da família, começando pelo ano de 1872, até o ano de 1895. Esta longa persistência das manifestações através dos séculos confere a este exemplo uma importância não desprezível, e Mieres o comenta nestes termos: seria necessário disto deduzir que cada vez que um grupo de entidades desencarnadas chegam a estabelecer comunicações com os vivos, uma continuidade de esforços se destaca para continuar a tarefa. Pois bem, que cada defunto, em consequência, encontra na preexistência dos fatos o estimulante sugestivo necessário para que ele tente, a seu turno, perpetuá-lo. Ou, finalmente, deveríamos talvez explicar o fato como uma predisposição hereditária na família para um modo idêntico de percepção supranormal. Esta última hipótese de Mieres é, talvez, a mais fundamentada. Caso 80. Extraio da Revue d'Etudes Psíquicas, ano de 1901, pag. 21. O professor Pirrubessi escreve: até o acontecimento que vou descrever, a ideia espírita era para mim uma das mais extravagantes e das mais grotescas. Não somente tratava de loucos inocentes aqueles que a enaltecem, mas cheguei a formar este rude dilema, que os espíritas eram todos, ou mistificadores, ou mistificados. Eu e minha mulher, em dezembro último, achávamos-nos junto da sua família. Uma tarde, enquanto estávamos sentados, conversando alegremente em torno de um grande fogo iluminado na chaminé da cozinha, fomos todos sacudidos, de repente, por uma pancada muito forte, parecendo provir de um fuzil descarregado no próprio quarto. Após o primeiro espanto, tentamos explicar-nos o fato começando por ver se tratava de alguma brincadeira de mau gosto, ou pior ainda. Mas a porta da casa estava fechada e ninguém se encontrava nos quartos. Um de nós subiu até o sótão, eu desci para visitar o subsolo e a adega, nada. Observamos, então,
Os fuzis estavam carregados. Voltando à cozinha, sentimos um cheiro muito forte de pólvora queimada, a ponto de experimentarmos a necessidade de abrir a janela. Permaneci estupefato e confuso, mas fiquei ainda mais surpreso ao notar nos meus parentes uma expressão, mais do que de espanto, de abatimento doloroso. Um profundo silêncio reinou por um instante no quarto, silêncio que rompi dizendo: "Mas o que vocês têm?" Meu sogro suspirou. "Tu acreditarás, então, finalmente." Não respondi, estava impressionado. "Pois bem", continuou ele, "este ruído é de mau agouro." "Vamos", eu exclamava, "superstição tudo isso." Ele levantou os ombros, quase impaciente. Mas, após um instante, retomou: "Superstição? Falo por experiência, pela dolorosa experiência. Tu saberás que não é a primeira vez. E sempre alguma desgraça aconteceu na nossa casa. 8 dias antes que morresse minha pobre irmã, ouvimos esta mesma pancada." "Vocês se lembram?" perguntou, dirigindo-se à sua mulher e a uma velha criada. As duas mulheres aprovaram com um gesto de dolorosa tristeza. "E a morte de meu filho mais velho, também, foi precedida de 15 dias pelo mesmo aviso." Eu não podia ter fé absoluta nessas palavras e, entretanto, senti-me perturbado. O mesmo silêncio de antes se refez no quarto, mas desta vez um ruído de sino veio interrompê-lo bruscamente. E eu mesmo abri a porta. Era um primo alemão do meu sogro, rico proprietário que mora do lado oposto do país. Ele entrou, sem mesmo desejar boa tarde. Tinha um ar sombrio e assustado, e suas primeiras palavras foram as seguintes: "Vocês não ouviram nada?" Todos, eu inclusive, respondemos juntos, mal dando-lhe tempo de terminar sua pergunta. "Então, tu ouviste também?" "Sim, um grande tiro de fuzil." Nós estávamos à mesa. A curta narrativa que nos fez ouvir aumentou no mais alto grau minha perturbação. Essa estranha coincidência de dois fatos tão iguais e simultâneos fez-me experimentar quase um vago terror. E entretanto eu não queria ainda admitir que tratava-se de espíritos. Nos dias posteriores não falávamos mais de outra coisa. Mas o que tinha acontecido havia espalhado em toda a família uma muda inquietação, que cada um tentava, em vão, dissimular. 2 semanas se passaram. Uma manhã encontramos nossa tia morta na sua poltrona. A Revue d'Etudes Psíquicas, ano de 1901, pag. 98, publicou a carta de confirmação seguinte dirigida ao diretor, Sr. C. de Vesme, Panicale, 17 de abril de 1901. Os abaixo-assinados, respectivamente, sogro, sogra, cunhado do professor Pierre Bessy, de Cortone, e primo de seu sogro, julgam ser de seu dever declarar ao Sr. C. de Vesme, diretor da Revue d'Etudes Psíquicas, de Paris, que a narrativa feita por seus parentes, na revista sob o título Vi e Ouvi, está perfeitamente exata, apesar do seu caráter maravilhoso, pelo que executou um tiro de fuzil ouvido, ao mesmo tempo, na residência das 4 primeiras pessoas abaixo assinadas, e na residência da quinta, embora as duas casas se encontrassem a 2 extremidades opostas do país. Eles julgam útil acrescentar que ouviram ainda outras vezes, sempre ao mesmo tempo, nas 2 casas, tais ruídos semelhantes a tiros de fuzil, e que isto foi sempre um sinal precursor da morte de algum parente, o que não tardava a se realizar. Assinado, Louise Bessy, nascida Landy, Ange Landy, Adelaide Landy, César Landy, François Bastianelli. Caso 81, foi publicado pela Sra. C. de Goic na sua obra sobre as premonições, Proceedings of TSCPR, Vol. V. Pags. 307 e 308, e recolhido e estudado por Myers em abril de 1888. Conta a Sra. Copeland Trelawney, durante uma noite do mês de junho de 1863, na nossa residência do vicariato de Oyford, Staffordshire, eu e minha irmã fomos acordadas de repente por um uivo lamentoso. Visitamos todos os recantos da casa, que se elevava, isolada, no meio do campo, sem nada a descobrir. Nesta primeira circunstância, nem nossa mãe nem os empregados foram acordados por esse uivo, mas em compensação, encontramos nosso cão selvagem Bulldog com o focinho enterrado num monte de lenha tremendo de medo. No dia 28 do mesmo mês de junho nossa mãe morria. O segundo caso do fenômeno foi, de muito, o mais impressionante e se produziu no mesmo vicariato, em agosto de 1879. Há algum tempo nosso pai estava doente, mas suas condições de saúde permaneciam estacionárias, e no domingo do dia 31 de agosto oficiou na igreja,
ainda que devendo morrer 9 dias depois. A família era então composta de nosso pai, de minha irmã e de mim, de nosso irmão, 2 empregados e uma camareira. Dormimos todos em quartos separados, distribuídos em diferentes partes da casa, que, para um presbitério, era bem vasto. Era uma noite calma e serena dos últimos dias de agosto, não havia nenhuma via férrea nos arredores, não havia casas vizinhas, nem ruas que pudessem ser percorridas pelos transeuntes atrasados. O silêncio era absoluto e a família estava mergulhada no sono, quando, entre meia-noite e meia, fomos todos acordados, salvo nosso pai, por súbitos uivos, desesperados e terríveis, possuindo um tom diferente de qualquer voz humana, e análogo àquele precedentemente ouvido quando da morte de nossa mãe, mas infinitamente mais intensos. Eles vinham do corredor que conduzia ao quarto de nosso pai. Minha irmã e eu descemos da cama. Ninguém poderia ter dormido com esses uivos. Acendemos uma vela, fomos para o corredor, sem mesmo pensar em nos vestir. Lá encontramos meu irmão e os 3 empregados, todos aterrorizados como nós. Embora a noite estivesse bem calma, esses uivos desesperados eram acompanhados de rajadas de vento, que pareciam transmiti-los, e se diria que eles saíam do teto. Eles se prolongaram durante mais de 1 minuto, para dissipar-se em seguida, através de uma janela. Uma estranha circunstância se liga ao acontecimento. Nossos 3 cães, que dormiam com minha irmã e comigo, tinham corrido, imediatamente, para se esconder nos cantos e seus pelos eriçavam sobre as costas. O bulldog escondera-se debaixo da cama, e como não conseguia fazê-lo sair chamando, tive que arrastá-lo à força, constatando que ele era presa de um tremor convulsivo. Corremos para o quarto de nosso pai, onde pudemos ver que ele dormia tranquilamente. No dia seguinte, com as precauções desejadas, fizemos alusão na sua presença ao acontecimento da noite, e isto nos permitiu constatar que ele não ouvira nada. Ora, como era impossível dormir um sono comum enquanto ressoavam esses uivos atrozes, é preciso supor que eles não ressoavam para ele. Mais ou menos 15 dias depois, e mais precisamente no dia 9 de setembro, nosso pai expirava. Eis um terceiro caso. Em 1885 eu me casei e ia morar em Firs, Bromyard, onde vivia com minha irmã, senhora Gardiner. Meu irmão permanecia a 5 milhas de distância e gozava, então, de uma saúde perfeita. Uma noite, do meio de maio, minha irmã e eu, a empregada Emilia Corbett e os empregados, meu marido estava ausente, ouvimos de novo os uivos desesperados habituais, embora menos terríveis do que da última vez. Descemos de nossas camas, visitando a casa, sem nada encontrar. No dia 26 de maio de 1885 meu irmão morria. O quarto caso aconteceu no fim do mês de agosto de 1885. Eu, Emilia Corbett e os outros empregados ouvimos os uivos. Todavia, como nossa casa não era isolada, assim como o presbitério de Oxford, e os uivos não eram tão poderosos quanto naquela ocasião, embalei-me na ideia de que eles poderiam provir de algum transeunte, embora não podendo subtrair-me de uma certa inquietação, a propósito de minha irmã, a senhora Gardiner, que nesse momento estava mal. Ao contrário, nada sucedeu à senhora Gardiner, que continua vivendo, mas uma outra de nossas irmãs, a senhorita Annie Copeland, que estava em perfeita saúde no momento em que os uivos se fizeram ouvir, morreu uma semana mais tarde de uma difteria. Assinado, senhora Copeland Trelawney, senhora Copeland Gardiner, Emilia Corbett. Analisemos, brevemente, este caso interessante estudado por Mears. O fato em si do aviso de morte transmitido sob forma de uivos desesperados não tem importância, pois sua explicação reside em idiosincrasias pessoais próprias aos sensitivos, aos quais a mensagem é transmitida. Isso quer dizer que, comumente, a forma de exteriorização dos fenômenos premonitórios, assim como qualquer outro fenômeno supranormal, representa apenas a via de menor resistência percorrida pela mensagem supranormal para chegar, ou ao além, ou aos recônditos da subconsciência, até a consciência dos sensitivos. Outro fato, muito comum, dos animais que perceberam, ao mesmo tempo que os membros da família, o eco dos uivos premonitórios, faria supor que não se tratava de simples sons subjetivos. Nesse caso, a circunstância do pai que não tinha ouvido nada, porque ele não devia ouvir, se explicaria, supondo que ele se encontrasse nesse momento mergulhado no sono sonambúlico. De resto,
A questão da objetividade ou da subjetividade dos sons dessa natureza não diminui de modo algum a outra questão que diz respeito à significação teórica desses mesmos sons. Sempre com relação aos animais, deve-se observar que nestas circunstâncias eles manifestam constantemente sinais não duvidosos de terror extraordinário. Isso provaria que eles têm instintivamente consciência de se encontrarem face de manifestações supranormais ou externas, pois em circunstâncias análogas de origem humana, os cães, longe de estarem apavorados, se irritariam, latiriam. Esta última consideração nos reconduz à questão essencial a resolver, isto é, se o elemento intencional que existe, indubitavelmente, nas manifestações estudadas é de natureza subconsciente ou externa. Com efeito, no caso em que a conservação característica dos animais provocaria a existência de um elemento supranormal externo nessas manifestações, este último, a seu turno, provaria a origem externa do elemento intencional, e admitir isto significaria admitir a validade da hipótese espírita. Terceira categoria. Premonições de acontecimentos diversos. Subgrupo K. Premonições de acontecimentos importantes que não implicam em morte, extração de números, casamentos, acontecimentos políticos e fatos diversos, casos 82 a 111. Para dar um esclarecimento ao título deste subgrupo, acrescento que ele está reservado para os casos de premonição que não implicam em mortes de pessoas, e de caráter mais ou menos importante, tanto no sentido feliz como no sentido triste, a fim de distingui-los dos acontecimentos que têm uma marca insignificante ou banal, que serão englobados no subgrupo seguinte. Inauguro esta enumeração com uma rápida olhada nos numerosos casos premonitórios de inúmeros ganhadores nas loterias, nos jogos de azar, ou que devem sair na conscrição militar, etc. O tema é interessante, mas vasto, e não se refere sempre ao fenômeno premonitório, sendo em parte suscetível de explicações não transcendentais. Limitar-me-ei a citar alguns exemplos típicos, resumindo os mais longos. Casos 82 e 83, são dois exemplos bem conhecidos e característicos de números saídos na roleta de Monte Carlo, trazidos pela Sra. Guillot e o Sr. Idesbo, Análise de Ciências Psíquicas, 1909. Pags. 133 e 215. Sendo as narrativas por demais longas, resumas, e me deterei um pouco sobre uma das hipóteses propostas para sua explicação. O Sr. Idesbo transcreveu na sua caderneta de viagem vários casos de premonição dos quais ele próprio foi o herói, por 3 vezes diferentes, durante 23 vezes em que foi a Monte Carlo. O caráter principal das premonições consiste no fato de que elas se apresentavam a ele sob a forma de intuições rápidas, por ocasião de incidentes casuais e insignificantes que lhe aconteciam durante o dia. Obedecendo às 5 intuições obtidas, ele adivinhou 5 vezes o número do meio. A combinação dos números e a maneira pela qual se sucederam os ganhos apresentam-se tais, que exclui a hipótese das coincidências fortuitas. As intuições da Sra. Guillot são ainda mais interessantes, porque têm uma marca claramente subconsciente ou medianímica. Ela começa contando um episódio do qual foi testemunha e que foi a causa determinante de sua própria fase de lucidez. Ela o descreveu assim. Achando-me, por acaso, sentada perto de uma senhora, cujo ar absorto me chocou, eu a vi levantar-se bruscamente, aproximar-se da mesa vizinha, colocar sua moeda sobre um número que saiu. Surpresa, eu a interroguei. Ela me respondeu textualmente, eu sou a primeira espantada com o que me acontece. Eu pensava nas flutuações do jogo, mas sem ter a ideia de jogar, pois já tinha perdido muito. Quando o croupier lançou a esfera, vi perfeitamente o número que acaba de sair. Ele parecia me olhar, a tal ponto que não pude resistir ao desejo de jogar. Sra. Guillot propôs-se a tentar alguma coisa semelhante. Foi sentar-se perto de uma mesa de roleta, concentrou seu pensamento nas flutuações do jogo e esperou, mas nesse dia a espera foi em vão. Todavia, após ter perseverado vários dias, aconteceu-lhe, finalmente, de ver surgir, bruscamente, diante dela o número 11 sublinhado. Aqui, a relatora continua como se segue, quando ele sairá? Disse mentalmente. A 1 hora foi-me respondido da mesma maneira. Pergunta e resposta foram muito rápidas, quase inconscientes. Olhei o relógio, era por volta de 12h46. Quando o ponteiro foi para a hora indicada, lancei uma moeda no número sublinhado 11 sublinhado e ganhei. Após também um feliz começo, ela jogou durante 5 dias seguidos,
na razão de uma só vez por dia, e, na sequência de tantas intuições premonitórias, ela ganhou sempre. A sensitiva descreveu nestes termos uma das suas premonições. Uma noite, antes de dormir, veio-me a ideia de pedir ao meu guia para usar a linguagem espírita, para me fazer ver, durante o meu sonho, 2 números juntos, que deveriam sair no dia seguinte, na minha mesa habitual. Acordei, durante a noite, com os números 10 e 14 claramente desenhados diante de meus olhos. Fui cedinho para o cassino para espreitar a saída do número sublinhado 10 sublinhado, que não me tardou quase nada. Entrei no jogo,